Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos que vão ter a oportunidade de assistir esse vídeo. Nós estamos falando a respeito que muitas pessoas, pastores, bispos, obreiros, membros, eles estão cometendo um grande erro quando eles dizem, acham que somente a sua igreja, o seu apóstolo, o seu bispo, o seu pastor é o único que pode pregar a palavra de Deus. Chega a ser até, na realidade, uma idolatria, porque as pessoas estão deixando de adorar a Deus para adorar ao homem. E muitas pessoas defendem mais o homem, a sua igreja, o rótulo da sua igreja, o nome da sua igreja, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, do que o próprio Deus. Então, eu gostaria de esclarecer algumas coisas e dando continuidade, porque muitas pessoas têm me chamado e falado, bispo, é isso que tem acontecido. E poucas são as pessoas que falam. E o Senhor teve a felicidade de estar esclarecendo, de estar falando isso para as pessoas. Então, no livro de Coríntios, capítulo 12, você pode ler depois, 1 Coríntios 12, versículo 4 e 5 diz assim: Ora, há diversidade de dons. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Vou repetir. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O que significa isso? Deus, Ele não deu exclusividade de pregar a sua palavra a um homem, a uma igreja. Não, Deus, Ele deu o poder, a autoridade, o dom, o privilégio de pregar a sua palavra a milhares de pessoas, a milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, desde a história, desde o início. Agora, você achar que só a igreja sua é a única, é a verdadeira, só ela faz um bom trabalho, acontece duas coisas quando uma pessoa pensa assim: ou ela não tem conhecimento da palavra de Deus, ou ela é muito ignorante. Porque a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que existe diversidade de ministérios. Então existem muitas igrejas, várias igrejas. Por exemplo, e se imagine se não fosse a Assembleia de Deus, que está aqui nesse país há mais de 100 anos ou talvez 200 anos. Se não fossem os americanos que vieram para cá, que enviaram dinheiro, que enviaram missionários para o mundo inteiro para pregar a palavra de Deus. Imagine! Agora, ninguém reconhece isso, ninguém conhece isso, ninguém conhece a história. Todo mundo acha que o evangelho aqui no Brasil começou agora, que as igrejas que estão aí, na atualidade, são as responsáveis pelo crescimento do evangelho aqui no Brasil. Não, meu amigo e minha amiga, leia um pouquinho, busque saber. Vieram muitos missionários americanos que perderam a vida, que deram a sua vida, que deixaram seus familiares na América para vir para cá para pregar. Pastores da Assembleia de Deus, que muitas vezes foram criticados e que até hoje são criticados, estão espalhados pelo mundo inteiro, pregando a palavra de Deus, nos lugares, nos países que você jamais imaginaria chegar. Mas esses homens, essas pessoas escolhidas por Deus, estão pregando o evangelho, pregaram o evangelho. E nós somos fruto dessas pessoas. Agora, você achar que só a sua igreja, o seu bispo, o seu pastor, que só eles que estão certos, você até defende, você briga, como eu falei no programa anterior, isso é falta de conhecimento da palavra de Deus. Nós somos livres, qualquer pessoa é livre para frequentar qualquer igreja. Agora, se o pastor está preocupado, está tão preocupado que as pessoas vão sair da sua igreja, que ele faça um bom trabalho, que ele deixe de abusar das pessoas, porque o que nós temos visto, e essa é uma das razões porque muitas pessoas estão saindo de grandes igrejas, porque existe abuso de campanha, abuso de oferta,
abuso de doutrina, abuso de tudo. Já disse e repito, não sou contra as campanhas. Agora, o que nós temos visto é um exagero, é um abuso, é uma blasfêmia contra a fé alheia. Então, as pessoas que estão preocupadas, que estão perseguindo a outros pastores, como no meu caso, que antes de chegar no México, já estavam falando de mim lá no México, por quê? Essa é a pergunta, eu pergunto, por quê? Se eu não fiz nada, e se fui lá apenas fazer uma reunião, falar da idolatria, coisa que muitos não falam, falar da idolatria, do pecado que muitos não falam. Então, nós somos perseguidos. Porque a igreja A, a igreja B, a igreja C, ela tem o domínio do evangelho. Deus deu domínio para ela. Deus deu para ela uma patente no evangelho. Só ela pode pregar, só ela pode salvar. Quer dizer, está igual à igreja católica. Porque a igreja católica, no seu catecismo, ela afirma categoricamente que somente a igreja católica pode salvar as pessoas. E os católicos, eles, na sua maioria, permanecem assim. Como um cavalo que tem cabresto, que não sabe nem olhar para a esquerda, para a direita, para frente ou para trás. Porque colocaram essa mentira na cabeça dos católicos. E como eles não conhecem a Bíblia na sua maioria, e hoje em dia a mesma coisa está acontecendo. Quer dizer, a igreja, a minha igreja, o meu pastor, o meu apóstolo, o meu bispo. Meu amigo, minha amiga, você é livre. Você é livre. E o bispo, o pastor, o apóstolo não vai te defender. Quando você estiver diante de Deus, você não vai entrar de mão dadas no céu nem no inferno, porque ninguém vai te defender. O que você tem que defender é a palavra de Deus, o que é certo. O que é certo. Existem pessoas que deixaram até de falar com seus familiares. Olha que absurdo. Olha que absurdo e abuso. Deixaram de falar com seus familiares. Isso acontece comigo, porque eu tenho uma sobrinha que é esposa de pastor e ela não fala comigo e ela me ama e ela não fala comigo porque eu saí da igreja. Olha que absurdo, olha que absurdo. Quer dizer, deixe de falar com seus familiares porque o seu familiar foi para outra igreja. Quer dizer, ele não saiu da presença de Deus, ele saiu de uma instituição, ele saiu de uma igreja. Ou ele foi mandado embora, ou ele pediu para sair, enfim. Ele não quis ficar. Agora, você dizer, não, porque é a minha igreja, porque saiu da minha igreja, eu não falo mais, morreu para mim. Olha a ignorância que muitas pessoas estão cometendo. E você, pastor, ensina isso. Você, bispo, você ensina isso às pessoas. Você envenena as pessoas. Você incentiva as pessoas a terem ódio no coração, ter rancor, sentimento contra outras pessoas. Quer dizer, só pelo fato que a pessoa não está na sua igreja, a pessoa não está indo na sua igreja, ela vira uma pessoa maldita. Quer dizer, isso era na época da Inquisição. Quem não era da igreja católica, quem não fazia parte da idolatria, era maldito, era jogado no forno, era queimado, enfim, acontecia o diabo naquela época. Hoje não mudou nada. Muito pelo contrário, porque a Inquisição de hoje ela é branca, ela é transparente, mas ela existe. Ela está a cada dia que passa crescendo mais. Quer dizer, então, existe uma perseguição, existe uma inveja desnecessária, como eu falei no programa anterior, porque um pastor decidiu sair e abrir outra igreja. Se ele vai enganar as pessoas, se ele vai roubar a oferta das pessoas, se ele vai pregar uma doutrina contrária à Bíblia, não é problema seu, pastor. Você tem que alertar as pessoas, mas não impedir que as pessoas vá em qualquer lugar. É o que eu faço. Eu alerto as pessoas. Eu estive no México, eu falei para as pessoas da idolatria, mas eu não posso decidir a vida das pessoas. Falei para pastores lá no México sobre a idolatria, mas eu falei assim, vocês são obrigados a pregar sobre a idolatria. Não, eu preguei aquilo que Deus manda eu pregar. Agora, eu não posso impedir que uma pessoa vá para outra igreja. Eu não posso impedir que uma pessoa vá para o inferno. Nem Deus pode impedir, porque Deus deu o caminho da vida e da morte para todo mundo. A pessoa que tem que escolher se ela vai para o céu, se ela vai para o inferno. Então quem sou eu para impedir, para deixar de falar com um familiar meu, porque ele não está na igreja? Eu estou na igreja A, ele está na igreja B. Quer dizer, ambos estamos na presença de Deus, ambos estamos buscando a salvação, ambos estamos buscando ser melhor para Deus, mas
Só o fato dele estar numa outra igreja, eu não posso falar com ele. Veja que absurdo, que exagero. Quando a Bíblia fala que há diversidade de dons. Quer dizer, Deus dá o dom de cura para um, de profecia para outro. Deus dá o dom de ministrar, de pastorear, de libertar. Deus divide os dons porque Deus é inteligente, não burro como a gente. Deus é inteligente, não burro, estúpido como a gente, como ser humano. Quer dizer, a Bíblia fala, Deus dá diversidade, o Espírito é o mesmo. Deus dá diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Repito, se o pastor que sai de uma igreja e ele vai roubar as pessoas, vai enganar as pessoas, então nós podemos alertar as pessoas, mas não envenená-las contra esse pastor, não envenená-las para que ele ou para que essa pessoa deixe de falar até mesmo com seus familiares porque está numa outra igreja, no outro ministério. Então, fica aí o alerta. Eu gostaria que você passasse esse vídeo para outras pessoas, para que chegasse aos pastores, que muitas vezes são neófitos na fé, que não têm conhecimento, que simplesmente segue um sistema assim, ó, como cavalos, pastores, bispos, obreiros, membros, que seguem uma liderança sem conhecimento da palavra de Deus. Respeitar a liderança é bíblico, agora você obedecer à ignorância não é bíblico. Respeitar a liderança é bíblico, obedecer à ignorância não é bíblico. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu falo a verdade para as pessoas. Eu não critico, eu falo aquilo que tem que ser falado, Eu respeito as pessoas, eu respeito as igrejas. Agora, existem coisas que eu não concordo, que eu não estou de acordo? Sim, mas eu não posso chegar ao ponto e proibir os membros da minha igreja, por exemplo, de ir a qualquer lugar. É como você fala assim, não vai naquela padaria, não vai naquela farmácia, não vai naquele supermercado. Não, eu não posso fazer isso. As pessoas são livres, você é livre, você não é propriedade do pastor nem de uma igreja. Por isso, amanhã nós vamos ter mais vídeos sobre isso. Eu peço a sua ajuda, eu tenho aqui os 2 livros. Esse aqui eu estou fazendo, quero fazer aqui outra vez em português, e esse eu quero fazer lá no México. Eu peço a sua ajuda financeira, muitas pessoas têm me ajudado, eu agradeço, pessoas têm me ajudado com dízimo, com oferta, mas eu digo e repito, é insuficiente, porque são muitos gastos, eu passei 1 mês lá no México, então são muitos gastos, eu quero fazer o livro, porque o México, a idolatria é visível, é palpável lá no México, e eu gostaria que você me ajudasse. Se você quiser me ajudar, eu agradeço, eu coloco o número da conta, você pode depositar aquilo que você achar e ser tocado no seu coração. Me ajude, porque eu preciso da sua ajuda, sou um pastor independente, não tenho ajuda de ninguém, tudo que eu faço porque algumas pessoas me ajudam. E eu sempre tive o prazer de pregar a palavra de Deus, seguir viajando, alertando, abençoando as pessoas. Você que foi abençoado, você que tem sido abençoado, você que me respeita, que me admira, você que gosta de mim, você que me conhece o meu caráter, então eu peço a sua ajuda. Deposite aquilo que você puder ajudar com o seu dízimo ou com a sua oferta, tá bom? Que Deus abençoe a todos e que tenham todos um bom dia.